Boa noite, dando início a mais uma entrevistas e hoje trazendo aqui o biólogo André Maia, ele que vai falar aí sobre o reino animal, sobre o comportamento dos animais e também cabe aqui ressaltar que a gente precisa ter compreensão desse comportamento animal e ele vai estar aqui conosco falando sobre isso. Da outra vez a gente não conseguiu por conta da instabilidade do Instagram, mas hoje me parece que está tudo muito bem. Cíntia Nascente está entrando aí. Por favor, vão me dando um feedback se vocês estão me ouvindo e me vendo muito bem, porque o Instagram está realmente passando por algumas instabilidades. Boa noite aí a todos que estão entrando. Daqui a pouco o meu convidado, André Maia, vai estar entrando aqui conosco. E vamos dar início a essa tão esperada live com esse fantástico biólogo que entende aí tudo do reino animal e vamos compreender essa vida, né, animal, para que a gente possa compreender melhor também e saber conviver com eles, né? Porque tem se falado muito sobre ataques de tubarão. Será que realmente os tubarões estão atacando? A gente precisa compreender um pouquinho isso. Boa noite, gatona. Boa noite, Cíntia. Tá me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Eu preciso desse feedback para poder ajustar aqui. Boa noite, Ademir, Marcelo Fontes, meu convidado João Galvão, grande fotógrafo aí, quem está mais aqui conosco, e o Peça Felipe está aqui conosco também, sejam todos muito bem-vindos. João enviou, sim, aqui está ótimo, obrigada então pelo feedback, e vamos aguardar a entrada aí, porque o Instagram está entregando, né, a live aí para o pessoal. Vamos aguardar quem é que tá aqui, o João. Som, volume, tá legal? Tá bem? Tá. Gente, eu quero aproveitar aqui e falar que eu estou agora, né, com um canal no YouTube. O canal do YouTube é para poder pegar as lives que eu faço aqui no Instagram e colocar lá. Futuramente estarei também fazendo lives pelo YouTube. Meu canal é o Entrevistas. Vocês entrem lá, se inscrevam, curtam, para que eu possa. Foi feito hoje ele, e já tem algumas visualizações, pessoas já estão seguindo. E eu gostaria muito que vocês todos pudessem também se inscrever lá. E o meu convidado já está aqui na sala e eu já vou chamar. Vou te chamar, André. André. Não deu convite para o André. Aguardando aqui a entrada dele. André, eu mandei convite. Ai, agora entrou. Foi. Ai, estava ansioso para saber se ia dar aquele BO. Gente, eu vou estar aqui com o coração acelerado já. Foi muita emoção, né, naquele dia. Foi realmente problema no Instagram, creio eu. Hoje está bem. Eu entrei em algumas lives antes da nossa e tem um amigo meu que não está conseguindo colocar o convidado dele também na sala, viu? Mas já tem muita gente aqui conosco. André, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite. Sim, desculpa aí a demora. Minha bebezinha, ela tem 10 meses mais, então tá dodó, e também tá nascendo leitinho. Aí hoje foi dia dos médicos, e aí terminei chegando em casa em cima do horário. A gente entende isso. A gente que tem filho sabe muito bem como são essas questões. Então, boa noite, André. Boa noite a todos que já estão aqui conosco. Já tem muita gente. Se eu não puder falar o nome de todo mundo, compreendam, porque eu não consigo, às vezes, atropela um em cima do outro, mas tem muita gente aqui conosco, já gente boa, amigos, né, convidados. Estamos aqui recebendo hoje o biólogo, o professor André Maia, ele que vai falar aqui um pouquinho para fazer a gente compreender um pouquinho a relação entre o ser humano e o animal, né? A gente vai compreender essa questão. Mas antes eu quero entender como é que o André foi parar na biologia, né? Vamos saber aí, porque ele tem um lema também muito interessante, né? Que ele fala assim: o que eu não conheço, eu temo. O que eu temo, eu mato. E eu quero também entender essa frase aí que ele fala. André, como é que você foi ser biólogo? Por que você quis ser biólogo, né? Desde quando você é apaixonado pelo reino animal? Vou contar um pouquinho. Conta um pouquinho. Na realidade, não foi assim que eu, vou querer ser biólogo, não foi do dia para a noite. Demorou um pouquinho.
minha primeira faculdade que eu fiz, que eu tentei, foi engenharia eletrotécnica. Daí você tira. Nossa, Engenharia que eletrotécnica. diferença. E aí eu terminei não conseguindo entrar, porque na realidade eu brinquei muito o terceiro ano todinho. E aí automaticamente você termina. é, eu me culpei bastante, eu fiquei muito triste, porque no dia de eu pegar o resultado, eu não consegui nada do que eu queria, não tinha meu nome na lista, eu fiquei desesperado. Mas aí, por um lado, foi bom, porque eu vi que aquilo ali não era o que me interessava, né? Então, depois de matemática, educação física, tentei medicina, até que cheguei em biologia. Mas eu digo, o que foi que mais me influenciou, por incrível que pareça, eu tenho um irmão, eu sou o mais velho, nós somos três. Eu tenho um irmão e uma irmã. É, meu irmão tem 10 anos de diferença, certo? Eu tenho 42, meu irmão tem 32 e eu tenho uma irmãzinha de 9 anos. E minha irmã de parte de pai, né? Nossa, É bem bem diferente. diferente. Então, É. meu irmão mais novo, ele assistia muito documentários. Eu também assistia muito, mas ele ficava fascinado, porque ele dizia, caramba, eu quero trabalhar com isso, eu quero... Minha mãe, você quer ser o quê? Ele dizia, eu quero ser biólogo, eu quero ser biólogo. E eu meio que filei essa situação de ser biólogo a partir desse meu irmão mais novo. E eu já estava assim, então assim, poxa, não estava me achando no mercado. E eu disse, rapaz, eu acho que eu também, isso aí é uma coisa que eu gosto. E ele ficava assistindo constantemente esses documentários. Ele ficava assistindo o documentário do Richard Rasmussen e o documentário do Steven Wheeler, que foi aquele cidadão que morreu com a ferroada de raia. E, infelizmente, foi no Eu coração dele. Ele não era lembro. biólogo, mas o pai dele era um dos melhores biólogos do mundo, assim. Então ele aprendeu diretamente na fonte. E aí eu me inspirava nesses dois caras e eu queria também fazer aquilo ali. E a partir daí começou o meu interesse por biologia. Eu tive dois professores de biologia. Essa história assim, é uma história até um pouco não tão legal, mas eu vou falar, porque eu acho que a gente tem que falar mesmo. Eu tive dois professores de biologia que eles eram irmãos. Dois professores de irmãos, num colégio aqui, no Recife. Eu não vou ter nem o nome da escola, nem o nome do santo, mas eu tinha dois professores que eram irmãos. E eu ficava fascinado por causa desses dois caras, os dois sendo irmãos, os dois estavam falando biologia muito bem. E eu disse, meu irmão, esses dois caras são muito bons e eu acho que é isso que eu também quero. Eu também quero dar aula de biologia, não só trabalhar em campo, como também dar aula. Um deles, eu perdi o contato, nunca Sim. mais eu vi. O outro, infelizmente, a gente trabalhava na escola e eu fiquei sabendo dele falando algumas coisas de mim. O cara nem sabe, eu me espelhei nele. Isso foi uma coisa muito triste, né? Porque ele tomou as dores de outra pessoa da escola, que era um cara que meio que assim tinha aquela visão. O cara, na verdade, vamos falar a verdade, o cara maltratava o professor. O cara era coordenador de uma escola e ele maltratava os professores dessa escola. Até que um belo dia ele veio também para cima de Nossa. mim e eu terminei batendo de frente com ele. E como ainda bem para mim, eu não dependia só daquela escola dele, como infelizmente vários profissionais dependiam daquela escola, então ficavam com receio em perder seu emprego. Então, como eu não dependia só daquela escola dele, eu terminei batendo de frente e ele disse, aí ele é por isso que você fala isso, você me depende daqui, eu digo, para você ver como você é injusto. Porque você faz isso com os professores só porque eles dependem do salário da escola que você trabalha, né? Então, ele tomou as dores desse cara. Veja, eu fui bater de frente para defender os professores e terminou ele tomando as dores desse cara e foi falar de mim. Para mim foi uma decepção grande, mas minha biologia foi assim. Infelizmente, na sala de aula, por causa dessas duas pessoas, e que eu fui um deles até hoje, eu continuo admirando muito, depois que eu entrei na universidade. Eu não me senti pronto ainda para dar aula, então eu fui fazer um cursinho pré-vestibular de biologia e conheci outra pessoa que, para mim, é um dos melhores, acho que o melhor professor de biologia que eu já tive na minha vida. Isso aí eu vou falar o nome que eu vou falar do bem, né? Então, quando a gente fala do bem, a gente divulga o nome do santo. Então, a pessoa que eu mais assim, admiro nesse cenário assim, de professor, um rapaz aqui chamado Roberto Melo. Ele é um professor das antigas aqui. Ele é médico, é biomédico, ele deixou de ser médico para dar aula, ele é um professor. Para mim, o quadro mais bonito da biologia, as explicações mais bonitas da biologia foi com esse professor e até hoje eu me inspirei muito. Então, em sala de aula, eu me inspirei nele. Em documentários, eu me inspirei no Richard, no Steven Wheeler
E um cidadão que eu acho que você também já deve ter ouvido falar, que ele não é biólogo, mas abriu muito minha mente para essa parte de documentário, que é um rapaz aqui que era o Francisco José, que fazia vários documentários para o Globo Repórter, Sim, aqui em Pernambuco. Então, tive o prazer é, de entrevistar ele também num podcast maravilhoso. que eu tinha. E aí, é uma das pessoas que mais abriu minha mente para essa parte, assim, eu achava, legal. Biólogo, eu vou estudar para ser biólogo, mas eu queria estudar para como fazer documentário. Aí não pensava em fazer um curso de jornalismo. E aí eu fui atrás dessa pessoa que, para mim, é um dos caras, dos profissionais mais incríveis que nós temos na televisão pernambucana só não, brasileira e mundial. É, É. maravilhoso. Nossa, eu sou fã dele também. Então, a história do André é interessante, né? A gente vai continuar. Eu quero falar antes algumas pessoas que estão entrando aqui na nossa live. O Homem do Chapéu também aí é um grande artista, né? Ele é poeta, ele é músico. Está aqui conosco o Kiko Nascimento, que foi o que fez essa conexão Legal, um entre mim abraço. e o André. Né? O Kiko Nascimento ele disse que Que tem legal. 25 perguntas para Deixa eu ver fazer. aqui Pelo amor de Deus, vá com alguns amigos calma. também que Está estão aqui aqui na também o live, mas Pisca. pode falar, desculpe interromper. Depois eu concluo. Está aqui também com a gente o psicanalista Marcos Souza, ele que faz uma live comigo também, que é o Entrevistas no Divã. Está aqui conosco também Pacelli, o João, fotógrafo, George, Daniel, Grumer, Cíntia Cabral. Está aqui todo mundo, Fábio Saad. Gente, o André saiu. Foi que eu... Peraí, deixa eu chamar de novo. Será que ele apertou em algum lugar? Pronto, convidei de novo. E muita Foi gente cair, legal. mas Saiu, não você. foi? Isso, Ah, o André está abafado. O pessoal está falando aqui. André, como era você na faculdade, além de ter sido assim, né, de ter enfrentado e peitado aí esses professores, quem era o André como amigo? Como era o André na faculdade, assim, tendo já essa visão, né, da biologia? Porque, assim, ser biólogo do Brasil, André, não é fácil. Né? O campo de trabalho, a gente sabe que não é muito amplo, né? A gente vê muitos biólogos aí que não exercem a função. Você fez diferente, né? Você fez diferente. Mas quem era bora você lá. na Só dar um faculdade? alô para uma galera aqui também, que eu estou vendo aqui na live. Tubaratinado, que é o cara que faz um personagem sensacional Ele aqui. está Que é o pedindo cara para falar que dos faz personagens tubarões, de já já. tubarões. Baracho aqui, que é um cara que faz várias imagens de drone. Eu até postei um vídeo dele agora, ele filmou uma baleia e o seu filhotinho, tá certo? Então, um alô para essa galera. Oh, Meu amigo do Inseto Brasil, vou precisar de você, viu? Depois eu ligo. Paca, do Viastat, um cantor sensacional que trabalha com a cultura pernambucana. Acho que uma boa live, viu, Cíntia? Esse cidadão aí que eu estou falando agora, o Paco do Viasat, ele, o cara, tem um trabalho sensacional aqui em Pernambuco. Tá certo, passa o muito contato para bacana. mim depois. Então, bora lá. O que era o André dentro da universidade? Não sei se tem algum amigo meu de faculdade aí que não vai me deixar mentir. Eu era um cara que muito, muito esforçado, sempre fui muito dedicado. Sempre, quando eu entrei para fazer a licenciatura em biologia, como eu sabia que o meu objetivo era dar aula, então eu me preparei muito para isso. Tipo, até mesmo quando eu ia apresentar seminários na universidade, eu não apresentava seminários no slide. Isso era um acordo que eu tinha com todos os grupos que eu participava. Geralmente eu tinha um grupo fixo, né, que era uma galera que já sabia disso. A maior parte do meu grupo, tudinho, ia apresentar lá o trabalho dele no slide. E eu chegava mais cedo para montar meu quadro, que eu queria dar aula. Eu não queria apresentar um seminário, eu queria dar aula, porque aquilo ali é que eu ia levar futuramente para uma profissão. Então, já pensava Já nisso, já pensava pensava nisso. nisso, né? Inclusive, eu comecei a dar aula no primeiro período, com carteira assinada. Sério. Como Sério? consegui fazer isso, eu não sei. Sério. Sério? Agradeço muito uma escola chamada Colégio Novo Horizonte, que fica aqui na parte entre, acho que é Olinda, Sítio Novo, em Olinda. E eu cheguei lá, a dona da escola, chamada de Graça, ela chegou para mim e disse, mas rapaz, ela é a filha dela, Dilminha, na entrevista, eu conversando muito, e gostava muito de conversar e tal. Aí ela, poxa, que legal. E aí, qual é o seu período? Eu disse, primeiro não dá, infelizmente.
Aí eu pedi a ela uma oportunidade para dar aula, só para participar da seleção, porque numa próxima oportunidade eu não ficaria tão nervoso feito eu estava naquele momento. E aí ela liberou para que eu pudesse dar aula. E eu fui dar essa aula com o pessoal lá, eram 8 pessoas que estavam concorrendo a essa vaga. No final eu agradeci muito, fui embora. 2 dias depois elas ligaram para mim e disseram que queriam apostar em produzir um profissional para o mercado. E iam me dar uma oportunidade. E aí eu dava aula da quinta série, que hoje em dia é o 6º ano, até a 8ª série, que hoje em dia é o 9º ano. Mas com meus amigos eu super me dei bem, super me dava bem. Era uma pessoa assim, uma pessoa conhecida dentro da universidade. Eu era conhecido pela assim, por interagir com muita gente. E um professor, nome também estranho, um super professor aqui também chamado Sófocles Medeiros, professor Medeiros, e ele foi o cara que me deu a primeira oportunidade na parte ambiental. Tem outro professor Flávio Félix, um amigo meu, que foi um cara que também me ensinou muito em aulas de campo. E aí eu terminei sendo assim um cara que conseguia transitar em todos os grupos, porque a universidade sempre tem isso, né? Tem um grupo aqui, outro grupo lá, todos guetos. Tem. Mas você se destacou, né? Conseguia transitar em todos os grupos. Acho que é porque eu também dava muita fila, então todo mundo queria ter amizade. Mas é porque eu Todo estudava. mundo quer por Também perto. vou mentir que eu não filei, não vou mentir. Espero que meus alunos não estejam aqui agora. Mas tinha aquelas disciplinas que, infelizmente, isso acontece muito no Brasil. Na educação, a nível de ensino médio, o Brasil precisa passar por uma reforma urgente, rapidamente, porque a gente está totalmente desatualizado do que a gente faz dentro de sala de aula. É como se a gente treinasse um grupo de soldados para que eles fizessem uma prova no final do ano e eles passassem essa prova. Somente, porque se você for pensar assim, do que você fala de informação dentro para esses adolescentes, em um ano, são coisas absurdas, e algumas coisas que ele nunca mais vai precisar na vida dele. Concordo com isso, alguns anos, nunca é que eu vou usar nisso. Infelizmente, é bem complicado. Então, agora, da minha forma aqui no ensino superior, tem algumas disciplinas que eu dizia, meu irmão, o que é que eu vou usar nisso na minha vida? Eu nunca vou usar nisso na minha vida. E aí, essa daí eu também pedi a feita, não vou mentir. É isso aí. Você é um biólogo que a gente vê que você promove muito conteúdo. Você faz muitos vídeos falando sobre os animais, né? Assuntos relacionados ao reino animal, você fala muito. São as séries de vídeos que você faz. Como é que você atua nesse sentido hoje, como biólogo, além de professor, que eu sei que você é? Como é que você atua como biólogo, além dessas séries de vídeos que você faz? Antes de explicar essa pergunta, a galera que está aí, que está gostando da live, manda essa live aí para os amigos, para a galera entrar aí e aumentar o coro, porque o Instagram fica burlando para não mandar para muita gente. Então, sai divulgando aí para a galera vir para cá para ter pelo menos uma noite diferente. Bem, como é que eu trabalho hoje em dia? Eu estou aqui, atualmente, eu estou na minha casa, tá bom? Eu moro numa área verde aqui em Pernambuco, que é Aldeia. Fica bem próximozinho do Recife. Conhece? Pronto, próximo do Conheço. Recife, Camaragibe, né? Então, o Conheço. pessoal ainda tem como região metropolitana do Grande Recife, se fala muito isso aqui, né? Então, aqui na minha casa, eu dividi a minha casa em 2 partes, tá certo? Rodrigo está dizendo que meu áudio está horrível. Está horrível para mais pessoas ou é só para Rodrigo? Se é para mais pessoas, o problema seja meu. Se for só para o Rodrigo, aí não é meu. Se alguém puder finalizar aí, eu agradeço. Porque ele está dizendo que fala no microfone do celular, porque está baixo o seu som. Eu tirei o meu. Tira para ver se melhora. E agora? Melhorou aí para todo mundo? Fala. Pronto. Então, já foi. Valeu aí, Rodrigo. Muito obrigado. Assim, então, o que é que está acontecendo? Eu tinha um sonho desde pequeno, que era montar um zoológico particular. Mas um zoológico que pensasse numa proposta diferente. Como assim um zoológico que pensasse numa proposta diferente? Desde que eu me entendo de gente como biólogo, quis fazer um zoológico, eu sempre quis que o meu zoológico ele fosse com animais mutilados, exóticos ou inaptos, certo? Sempre. E aí o objetivo desse zoo que eu estou montando aqui em casa é que os animais eles não podem ser devolvidos para a natureza, o que justifica eles estarem em cativeiro.
Deu para entender? Eu tenho, para não dizer que eu não tenho nada, eu tenho dois animais aqui que eles poderiam, se são aptos a voltar, porém, como eles já vincularam com a alimentação em relação ao ser humano, mesmo que você solte, se ele não conseguir caçar na natureza, ele vai vincular na casa de alguém para comer. E aí, devido ao porte desses animais, as pessoas podem ficar com medo de terminar matando ele, pela falta do conhecimento, né? Que eu não conheço, eu tenho. Então, eu tenho aqui uma jaguatirica, certo? Para a galera que tem jaguatirica, é uma mini onça, digamos assim. E ela é totalmente apta, mas ela tem esse problema. Caçou, não conseguiu, volta para casa de alguém, infelizmente. Tá certo? E eu tenho também 2 coatizinhos. Um que ele perdeu a cauda, mas todos dois, esses 2 coatis aí, eles não nasceram, nem a jaguatirica, não nasceram na natureza. Eles nasceram já em cativeiro. Tá certo? Então, esses bichos, eles não sabem o que é a natureza. E, infelizmente, eles não conseguem voltar devido a essa associação que eles estão fazendo com a espécie humana. Então, eu trabalho, estou montando esse zoológico, que devo inaugurar agora em setembro, desde o início do ano que eu estou tentando inaugurar, mas, infelizmente, a demanda é muito grande de custo mesmo financeiro. Estou com a equipe aqui trabalhando 24 horas, para você ter uma ideia. Mas como é que você faz para ter autorização? O nosso zoo, ele já está autorizado. Ele já é autorizado. Porque assim, o que eu tenho aqui já dava para funcionar, já dava para abrir. Porém, como tanto eu como minha esposa, nós somos perfeccionistas, então a gente está trabalhando muito na área da lojinha, na área do auditório, que vai ser para 60 pessoas, na parte da clínica, no escritório. Então a gente está tentando organizar tudo. Por isso que a gente ainda não abriu, porque a gente também só quer abrir 100%. Então, a gente hoje em dia, a gente está com algumas exposições, a gente roda, eu estou atualmente num shopping aqui, que é o Camará Shopping, aqui em Camaragibe. A gente está com a exposição de serpentes lá, mas essa exposição a gente já pode rodar, porque a gente é devidamente licenciado pelo IBAMA e pela CPRH. Então, a gente já tem a licença. Pessoas que queiram pegar animais aí, não pode. Tem que ter licença. E, assim, para você ter ideia, há 5 anos a gente está tentando essa licença. Então, não é um negócio rápido, não é um negócio que acontece do dia para a noite. É preciso todo o processo, todo o trâmite de forma correta. Até porque, senão, isso aí pulverizar muito rápido e você poderia pegar alguma pessoa que é traficante e você terminava dando alvará para essa pessoa que trabalha com tráfico. É por isso que o negócio é feito de forma muito correta. Além disso, a gente trabalha muito dando palestra. Faço palestra, dou palestras não só sobre meio ambiente, mas também dou palestras motivacionais em algumas empresas também. O objetivo, o nome dessa palestra é Vencendo Seus Medos. Eu faço algumas associações com animais e, por exemplo, animais que a galera tem mais medo. Serpente, coruja, aranha, baratas, né? E aí você começa você começa a associar e mostrar qual é o lado positivo desses animais. E o objetivo é que as pessoas se identifiquem. Meu objetivo nessa palestra é dizer: que bicho é você? Eu vou começar a falar sobre o bicho e você vai dizer: eu tenho característica desse animal. Tem pessoas que me encontram anos depois da palestra e dizem: olha, hoje eu descobri que bicho eu sou. Entendeu? Não é? Como também tem gente que procura, ainda não achei, André é biólogo, ainda não achei que bicho eu sou. Eu digo: mas não se preocupe não, um dia a gente acha. Todo mundo tem um bicho que se parece. Tem a perspicácia de uma coruja. Eu estou achando que eu tenho medo. O medo que eu tenho da barata, eu acho que eu tenho uma característica da barata, né? Não, talvez não. Devido a... Porque ela, ao mesmo tempo que é um bicho pequeno, ela é tremendamente assustador. Não sei se pelo fato de causar um certo nojo. Muitas pessoas têm nojo. Eu vou dizer para vocês vou dar um exemplo de 3 bichos assim que acho que eu sempre digo das pessoas. Perspicácia de uma coruja, certo? A resiliência de uma barata. A barata é um bicho super resistente, né? Então, muito resistente. Por mais que as pessoas tenham... por mais que as pessoas não tenham essa... como é que se diz? Tenham essa noção, mas os bichos são muito, muito resistentes. Aí, quando eu vou falar de uma serpente, aí eu posso falar dessa serpente, talvez, que muitas vezes, da mesma forma que a serpente, ela pode te causar o envenenamento, ela também é o único ser vivo que pode causar a cura do próprio envenenamento dela. Né? Sim, né? Então, se a gente começar a viajar nos bichos, cada animal tem um comportamento que cada um de nós, a gente pode terminar se encontrando em algum comportamento desse. Até porque, geneticamente falando, evolutivamente, nós temos traços genéticos
ao longo do tempo que foi ficando no nosso DNA, né? Então surgiu do acaso. Gente, comecem a se perceber e encontrar qual o animal que vocês acham que vocês são, viu? Interessante esse tipo de Se trabalho, você me André. Muito permite, eu vou interessante trazer essa o primeiro palestra. aqui, porque já que a gente está falando tanto dele... Ah, claro que a gente quer ver. Esse animal aqui, ó, só para você ter ideia, esse aqui é um jacarezinho, tá certo? Jacaré. Esse Eu tenho uma jacaré pergunta aqui, sobre isso. ele não é o jacaré de papo amarelo, que a gente tem muito aqui no Recife. Esse jacaré aqui é o jacaré-tinga, é um bicho que vai crescer bastante, ou seja, ele é um bebezão, filhotinho. Olha que olho bonito. Sou suspeito de falar, mas eu Olha acho o esse olho do olho jacaré, aqui gente. Olha um que olho lindo. super bonito. André, uma pergunta sobre o jacaré. Quando eu era criança, meu avô pegou um jacarezinho para criar e ele não se desenvolveu. Ele cresceu um pouquinho, mas dali ele não passou. Aí disseram para o meu avô que ele só se desenvolveria no habitat natural dele. Aí meu avô pegou o jacaré, levou e soltou lá no meio dos outros jacarés, que Paulo Afonso, sou de Paulo Afonso, tinha uma região lá, chamada da Chesf, que tinha um zoológico. E tinha, assim, o Lago dos Jacarés. E aí ele acabou soltando lá. Isso Pode é ser real? isso, mas não porque ele só desenvolve no ambiente natural dele. É porque se ele tiver um espaço, se você tiver um espaço adequado, que você garantir um desenvolvimento do animal, e você tiver uma nutrição adequada, esse animal ele vai crescer. Agora, realmente, se esse animal tiver uma inanição, se ele não tiver uma alimentação correta, se ele não tiver espaço correto, é tendência que esse bicho ele continue ficando pequeno. Até porque animal de baixíssimo metabolismo, ele tem que levar muito sol também para que ele possa aumentar seu processo metabólico. Então, existe um conjunto de fatores que, quando você tem um animal em cativeiro, é preciso você ofertar para que você procure simular o máximo possível o ambiente natural dele e que esse bicho ele possa desenvolver, ele possa crescer. Você consegue fazer com que ele cresça em cativeiro. Inclusive, existem abatedouros, certo? Legalizados pelo IBAMA, é bom deixar isso bem claro, que eles trabalham vendendo a carne do jacaré, certo? E essa galera consegue fazer com que ele desenvolva, porque ele só vai conseguir ter um bom rendimento se o animal desenvolver, se o animal tiver um grande porte, né? Sim, pois falaram isso pro meu avô, ele soltou lá na natureza. Assim, o meu avô só faltava dar gente para alimentar esse bicho. Porque meu avô sempre gostou muito de animais. Ele sempre teve muitos animais. Nós tivemos um Bambi, coisa mais linda. Nós tivemos uma preguiça. Na época, interior, nem Antigamente as tinha esse pessoas negócio de criavam muito, legalização. né? Vou mandar um abraço ao meu amigo Odaí aqui, meu amigo Dai, que é aqui de Pernambuco, trabalha lá. Ele é o cara que trabalha lá no zoológico, lá na Casa dos Bichos do Richard Rasmussen. Dai, um abraço, viu? E Eu tô vendo o jacarezinho aí na sua mão, ele não abre nem a boca. De lá, quando a gente porque esse batia aqui no ele é mais focinho dele, ele macio, né? abria a boca. Ele já está acostumado com o manejo. Só que um exemplo. Carlão, um abraço, irmão. Uma coisa que, lembra que eu falei, cada animal ele tem uma característica. Uma das características do jacaré é resistência. Sim. Por mais, quem nunca na vida levou pancadas da vida? Pessoas que se aproximavam de você, você achando que essas pessoas eram pessoas verdadeiras, que são pessoas falsas, pessoas que se aproximam de você para poder tirar proveito, falsos amigos, né? Que te machucam, que partem teu coração, né? Que vão delacerando. Esse animal aqui, por mais que o ambiente ele esteja totalmente degradado, antropizado, esse animal ele consegue sobreviver, porque ele é um grande guerreiro. É um animal super resistente. Ele vai conseguir sobreviver sem uma pata, ele vai conseguir sobreviver sem a cauda. Eu já vi casos dele não ter a cauda, não ter as duas patas traseiras e mesmo assim ele conseguir sobreviver. Pois é. Como é que ele vai Todo nadar, contorcendo, né? O corpo e um animal que tem super resistência. Por mais que aconteça adversidades na vida dele, ele é um animal que ele é super resistente. Sim. Entendeu? Então, talvez alguém esteja assistindo aí a live agora, possa pensar, talvez eu seja um jacaré. Né? Nós vamos fazer uma live dessa daqui a pouco depois, sobre isso. Olha, tem muita gente. Kiko está perguntando aqui.
Tá aqui o André Artista dizendo que é um gato, não é um gato. O que está perguntando aqui? André, qual foi o momento em que você olhou para o animal e disse: achei o meu lugar correto para trabalhar aqui para ser? Foi um caranguejo. Minha mãe não deixava eu ter animal. Minha mãe não Entrevista deixava eu ter animais de sua. estimação. Então, quando tinha na casa da minha avó, minha família, por parte de mãe, é aquela família que era sempre muito unida, muito unida. Depois que minha avó faleceu, o pessoal se afastou mais, mas nós, os primos, ainda continuamos muito unidos. Mas era todo mundo que era muito unido. Meus tios, todo mundo iam direto. Então, sempre uma vez por mês estava todo mundo lá para poder ter um almoço, onde todo mundo ia para lá. Nós, os primos, sempre passávamos férias também na casa da minha avó, no mínimo uma semana, todo mundo. Imagina, não sei como ela conseguia aguentar. Mas, e aí minha mãe não deixava. E eu tinha um tio que ele sempre levava caranguejo para fazer caranguejada. E ele disse: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o caranguejo para você criar, e sua mãe vai ter que deixar, porque eu sou mais velho do que ela. E aí meu tio me deu um caranguejo, que eu botei o nome dele Bacana. Bacana, não sei se você lembra, tinha um programa na Rede Globo chamado de Armação Ilimitada, que era com Lula e Juba. E tinha o primeiro pirraia desenrolado, né? Que era Bacana. E eu tinha Bacana. Só que eu gostava tanto do nome, e o caranguejo, obviamente, ele não sobrevivia tanto, ele morria, né? Até porque eu amarrava um ali e queria andar com ele no meio da rua. Né? Então eu era criado por vó, então toda bestalhada. Então eu queria andar com um caranguejozinho. Eu via meus amigos correndo com os cachorros e ia correr com o caranguejo. Então já sabe o que acontecia. E cada caranguejada, meu tio me dava um caranguejo. Eu cheguei a ter Bacana 11, porque era Bacana 1, Bacana 2, Bacana 3. Nossa! Pois é. Quase jeito, né? Aquele filme, né? Até que um dia me deixaram ter outro bichinho, eu saí de um caranguejo e evoluí para o peixe beta. Aí criei um peixe beta. Pronto. Peixe beta que morre, né? Infelizmente meu também morreu, botei muita água, ele pulou, morreu. E aí nunca deixaram. Eu dizia assim, a minha mãe dizia: você tem um cachorro, seu cachorro é tal. Aí tinha um cachorro chamado Peteca, que na verdade não era meu, era um dálmata da minha tia. Então todo dia para casa dela, não, o cachorro é seu. Por quê? Porque eu não podia levar para casa. Tinha Peteca. Aí tinha na outra casa, em outro primo meu, tinha uma cachorra chamada Natasha e Rinte. Eu ia para lá para brincar com os cachorros dele. Então eu ficava gostando dos bichos do outro. Até que eu cheguei na casa desse meu tio, que também me deu caranguejo, ele tinha um grande viveirão. Embaixo era galinhas, galos, e em cima era aves. E eu achava aquilo ali, ficava alucinado com aquilo, queria interagir com os bichos de todo jeito. Até que quando eu entendi, conheci um rapaz chamado de Justino, através de um amigo em comum chamado de Pedro. Ele falou da possibilidade de você também ter animais silvestres de forma legalizada. Porque antes de eu ter o zoológico, eu tinha animais de forma legalizada, que hoje em dia tem uma distorção aí de confusão a nível de redes sociais, que animal silvestre não é pet. É importante a gente lembrar que o que eu não concordo não é a lei. O que eu não concordo é o que eu não concordo. A lei prega outra coisa. Eu não concordo com o imposto de renda. Você concorda? Mas é a lei. Pois é. Então, um exemplo, existe uma legislação que permite alguns animais silvestres a serem criados como pet. Quer eu queira ou não, quer você queira ou não, quer qualquer pessoa que esteja assistindo aqui queira ou não, ou qualquer órgão ambiental queira ou não. Existe uma lei, que é um regimento maior. Então, animal silvestre não é pet. Então, essa lei não poderia existir. Certo? Agora, o que é que precisaria fazer? Precisaria ter uma melhor fiscalização para que a gente pudesse entender melhor como você vai cuidar de um bicho. Porque muitas pessoas dizem: eu vou querer comprar um bicho. Eu recebo constantemente mensagem aqui no meu Instagram: eu quero comprar uma coruja, eu queria comprar uma cobra, o que é que eu faço? E a princípio, a primeira coisa que eu faço, eu desencorajo a pessoa. Aí, se essa pessoa continuar ainda querendo, insistindo, aí agora eu vou conversar com ela. 90% quando eu falo e eu desencorajo, não voltam mais atrás. Eu ainda bem, menos um bicho que seria abandonado. Não é? Porque se essa pessoa ela não queria falar, ele tem a certeza que se ele não insistiu, é porque ele não tinha um interesse total pelo bicho. Aí a pessoa que volta a falar, a gente vai falar de novo. Aí eu vou dizer: está preparado para escutar o que é necessário para você ter? Aí você fala o que é necessário. Aí a pessoa vai ver se aquilo ali realmente ela vai conseguir atender aquela necessidade do bicho ou não. Né?
Porque cada um tem suas necessidades. Pois é, o que é que da pessoa uma o que é que o cobra? animal come, o que é que eu preciso de espaço para esse bicho, o que é que eu preciso no meu terrário para que eu possa dar conforto a esse animal. Detalhe, quanto é que custa uma consulta de um veterinário para animal silvestre? Geralmente é 3 vezes, né, o valor de um pet convencional. Né? Então, não é assim, eu vou querer ter um bicho e eu vou ter um bicho. É massa, é massa. Mas primeiro vamos entender. Aí depois que essa galera que eu vejo que tem mesmo, eu digo, aí é massa, pessoal. O que é que a gente tem aqui de criatórios legalizados? Existe uma lista gigante, tá certo? Rodrigo, Python. Você, a única Python, se não me falha a memória, você vai conseguir uma Python Ball, tá certo? Tem outras Pythons, vai ser pouco provável que você consiga. Talvez a Maclote, certo? Mas é muito difícil. Depois... a Python é a maior? A Python é a maior serpente do mundo, é a Python reticulatus. Essa aí a gente não tem autorização de venda dela, não tem nenhum criatório. Para mim, se alguém tiver aí, tiver na live, poder corrigir, mas eu desconheço algum criatório que venda Python reticulatus, certo? Mas é preciso a gente ter muita atenção com essa condição de adquirir bicho. Vou contar só uma história rapidamente, sendo breve. Na pandemia, uma pessoa ligou para mim, olha, você quer um furão? Eu digo, como assim? Eu estou com um furão aqui para doação. Eu disse, tem um, tem mais não, pode mandar que eu quero. Aí ela fez, não, eu só tenho um. Eu digo, mas por que você está doando? E vai que ela disse, eu estou doando que o bicho está muito doente, o animal está precisando de... Né? Aí eu ia ver se eu ia conseguir arcar com essa despesa ou não. Mas aí, quando ela chegou para mim, sabe o que ela disse? Ela disse, não, eu estou doando o furão porque a minha filha comprou o furão, fez 2 dancinhas no TikTok e deixou o bicho lá escanteado. O animal passou a viver lá, meu marido fica reclamando, porque o cheiro é muito forte, realmente é muito forte, tá certo? Então, tem gente que diz que tem cheiro de xixi, tem gente que diz cheiro de mel, tem gente que diz que tem cheiro de ração. Eu acho que é xixi com cocô, para ser mais exato, o cheiro dele. É muito forte. E aí, terminou ela me dando o animal. Né? E eu peguei o animal, eu fui buscar o animal e eu cuido do animal aqui. Mas veja só, por quê? Porque na pandemia aconteceu um grande boom de pessoas adquirirem pets, porque estava todo mundo dentro de casa. Algumas pessoas foram bacanas, esses pets ganharam realmente um tutor, o tutor ganhou um parceiro e todo mundo saiu ganhando nessa história, mas outras pessoas começaram a abandonar demais os animais pós-pandemia. Então, é uma coisa que a gente precisa ter noção o que é criar um bicho, e principalmente um bicho não convencional. Sim. Tem que ter muito cuidado. Tá dando um delay. Eu não sei se é comigo, se é com você, se é para com mim, você. tá. Eu tô bem para você. Eu terminou sua fala, agora eu estou falando. Agora eu percebi que quando eu falei, demorou um pouquinho. Mas dá. Acho que tá dando. Dá para continuar. Né? Depois de conhecer o André. O João... Dá. O João está perguntando se o jacaré tem regeneração dessas partes que ele perde. Tipo, a lagartixa tem, o jacaré, né? Quando não perde tem, o rabo. Mas ele tem uma cicatrização muito forte e mesmo assim o corpo dele consegue combater bactérias que, veja, o jacaré vive em esgoto. Então, mesmo tendo uma grande concentração de bactérias, de tudo, o corpo dele tem um potencial gigante para regenerar a parte lesionada, não a crescer totalmente, e sim cicatrizar. No lugar de regenerar, vamos falar em cicatrização. Então, ele tem uma cicatrização muito boa, mas não a regeneração. Mas eu tenho um bicho aqui que regenera. Vou mostrar para vocês um bicho aqui que regenera e um que não regenera, tá certo? Ó. Bem, esse bichinho aqui é o chamado Geco leopardo, conhecido como um lagarto feliz, porque parece que ele está rindo o tempo todo, ó. Tá vendo? Olha. Né? Então, ele é conhecido como lagarto feliz, porque ele parece estar rindo. Esse bichinho aqui é um animal do Oriente Médio. Olha o rabinho, deixa eu virar aqui para mostrar a vocês. Olha o rabinho dele como tem uma gordurinha aí localizada, tá vendo? Como é cheinho. Esse rabinho dele é gordinho. É gordinho. Isso. Esse rabinho dele é gordinho porque é justamente uma reserva de gordura. Essa reserva de gordura serve justamente para que ele possa
como ele é no deserto, se ele passar por necessidade alimentícia, ele tem aqui uma reserva nutricional. Esse bichinho aqui, ao contrário das cobras, as cobras são surdas, tá bom? As cobras não escutam. Esse bichinho, os lagartos, sério. O lagarto, ele escuta muito bem. Inclusive, olha o ouvidozinho dele aí, tá vendo? Esse buraquinho aí, ó. Ó. Pronto, é o ouvidozinho dele. Ele escuta muito bem. E detalhe, se porventura esse animal tiver a sua cauda amputada, na biologia, quando ele solta a cauda, a gente diz que esse animal ele tem a capacidade de autotomia, como se uma automutilação. O objetivo dele realizar essa quebra de cauda é justamente para que ele possa servir a cauda como um petisco, um aperitivo para o seu predador enquanto ele foge. Porque a cauda, como tem terminações nervosas, ela ainda vai continuar se movimentando enquanto ele pica a mula, tá certo? Então esse bichinho aqui, infelizmente, também é um dos bichos mais traficados que a gente tem aqui no nosso país, porque é um bicho de fácil acesso e de fácil reprodução. Então esse aqui, manso, tem alguns que são mais ariscos, né? Esse né? aqui são mansinhos. Esse eu vou mostrar agora. O canalista está dizendo eu o quê? Que acho animal que eu você disse, se identifica? Eu acho que foi a única coisa que eu falei aqui, que ele tinha gordura no rabo, na cauda. Não, mas foi antes que ele falou algum animal anterior. Só. Esse aqui, você estava falando. Esse aqui é um dragão barbado, que é isso? conhecido como pogona. Não é? Parece, não. Olha o corpo dele, ó. Parece um sapo, né? Tá vendo? Esse aqui é o dragão barbado. Vou mostrar para que vocês possam perceber. Também tem dragão ouvido. Olha o ouvido dele aqui. Tem uma percepção muito melhor de meio ambiente do que as serpentes. É conhecido como dragão barbado, porque quando ele fica irado, ele termina abrindo isso aqui, ó. Funciona como se fosse uma barba gigante aqui. Ele não é venenoso? Não é venenoso. Ele tem tá veneno? Certo? É um animal que a gente encontra também em deserto da Austrália. Um animal que vive em temperaturas muito altas. Por isso, olha, até para criar, você tem que ter... Esse animal vai ter que ter muita exposição ao sol. Inclusive, se não estiver fazendo sol, você vai ter que ter uma lâmpada UV para que ele possa ter a quantidade de calor necessária que ele precisa. O meu aqui é uma fêmea, o nome dela é Prince. Tá até um pouquinho gordinha, tá certo? Ou colocar ela no crossfit. Mas é um bicho que, se partir a cauda, ele não tem, mesmo sendo lagarto, assim como os jacarés, eles não têm capacidade de regeneração. Então, ela não vai conseguir regenerar a cauda uma vez essa cauda sendo partida. Então, não é todo réptil que tem essa capacidade de regeneração, não. Tá certo? Então, as iguanas têm, a lagartixa tem. A lagartixa tem, né? Mas são em partes pequenas, tipo assim, só na cauda. Existem alguns animais que são animais mais simples, tá certo? Tem animais mais simples que eles vão regenerar o corpo como um todo, feito uma esponja do mar. Muito pequenininho, parece um jarro de filtro, pequenininho assim. Então a esponja, né, feito o Bob Esponja. Desculpa estragar a infância da galera aí, mas o Bob Esponja, a história real dele é uma esponja de prato que caiu dentro do oceano e por conta disso virou o filme Bob Esponja. Mas nem uma esponja verdadeira. Então, a esponja do mar, se você triturar ela, cada pedacinho dela vai dar origem a um novo ser vivo. Esse animal aqui, eu vi que Ginaldo aí do Insetos Brasil perguntou, além de inseto, ele come outra coisa. Ginaldo é uma pessoa que eu compro inseto aqui com confiança e compro bastante inseto a ele. Além de insetos, quando eles estão assim na fase adulta, a nutrição do inseto baixa significativamente e eles vão comer muitas folhas, leguminosas, algumas frutas, porque aí a taxa de proteína animal tem que baixar drasticamente nele, porque senão pode dar alguns problemas de origem gastrointestinais. Teve alguém que perguntou aqui sobre o papagaio, se o papagaio tem problemas psicológicos. Existem alguns. Aqui, ó, Michele, o papagaio pode ter algum problema psicológico? Como é esse problema? Eu quero saber, para saber se a minha tem. Pode ser algum problema psicológico. Um dos principais problemas que pode acontecer é a automutilação. Eles começam a partir as próprias penas com o bico, em alguns casos, até de amputar próprias patinhas, certo? Então, na realidade, isso pode acontecer por causa de pico de estresse.
no animal. Às vezes a mudança de um ambiente onde ele ficava, mudança de alimentação, alguém que ele gostava muito e esse animal foi para outra pessoa, ou então aquela pessoa que vivia com ele veio, infelizmente, a óbito, não está mais presente. A falecer. Pronto. Minha avó foi Pronto. assim, o papagaio sumiu. Pronto. Minha avó, depois E da morte dela, além do papagaio, sumiu. tem um que é pior ainda, que é a chamada ararajuba, né? Eu não sei se a situação dela é essa, em relação das penas, de mutilação das penas, mas uma vez eu consegui resolver a mutilação da pena, foi da seguinte forma: eu usei vinagre de maçã, certo? Um dedinho de vinagre de maçã diluído a cada 100 ml de água, certo? Então eu pegava isso e borrifava nas penas dela. Isso aí fez com que a minha ararajuba ela parasse de se mutilar, até que ela parou de vez. Claro que além disso você tem que fazer muita interação com o bicho. A gente chama essas interações, você fazer brincadeiras, digamos assim, para que você simule como se ele precisasse estar na natureza, algumas coisas que eles vão precisar ficar na natureza, interagir. A gente fazia enriquecimento ambiental com ela. Então, esse enriquecimento é super importante. É a mesma coisa, imagina, se você ficar em casa sozinho, isolado, dentro de um quarto, você não vai estar normal. Então, se você pegar um animal, para você deixar ele todinho, o tempo todinho, isolado, sozinho, dentro de uma gaiola, sem ter uma referência de alguém que possa fazer com que tenha energia gasta, isso aí vai terminar causando um problema sério. Ô André, vamos falar um pouquinho sobre essa polêmica dos tubarões, né? Muita gente me perguntou sobre isso, eu fiz outra a pessoa certa. Porque, assim, os tubarões, eles têm invadido ali a praia de Boa Viagem, né? Ali a praia de Boa Viagem. Então, a gente tem visto muitos, o pessoal chama de ataques de tubarão. Então, vamos entender isso. Por que isso aconteceu? Por que esse descontrole aconteceu, né? Porque está um descontrole. E como seria uma forma de evitar, além de fazer com que a pessoa não entre dentro do mar, porque o povo é doido, né? Como é que poderia ser feito? Porque, pelo tempo, não existe uma forma de retrair esses tubarões ali daquela praia? Vou explicar. É o seguinte, existe uma condição aqui, existem algumas condições, melhor dizendo. Por exemplo, existe o Porto de Suape, que foi construído aqui, que é um grande potencial. Ele devastou uma área, tá certo? Eu vou exemplificar assim, com uma tampinha aqui. Bora lá. Imagina que da minha face para cá é o local onde esse animal se alimentava, tá bom? O Porto de Suape é do meu pescoço para baixo. Desse lado de cá é alto mar. Então o animal ele vinha, passava, comia aqui. Para que o navio conseguisse atracar até aqui e parasse no porto, tiveram que colocar uma draga aqui, tirando areia. Só que essa areia deveria ser tirada, deveria ser levada para outro local. E não depositada dentro do oceano, próximo ali da região. Então, tiraram daqui e botaram aqui. Tiraram daqui, colocaram aqui. Chegou um momento que essa areia ficou assim. Então, esse animal, ele tenta passar e aqui ele não consegue. Não porque tem a barreira física alta, mas é porque é tão rasinho, é tão raso, que dificulta muito para que o animal possa ter acesso aonde ele conseguia comer. Por conta disso, como ele não consegue comer aqui, e aqui é o porto, ele vem para cá, aqui também não tem alimentação, para o lado de fora, depois dos recifes de corais, tem alimento. E pega aqui. Tem alimento. Você está em alto mar, que é que muita gente justifica assim. Suape pagou várias pesquisas e as pessoas dizem, não, além Suape tem alimentação. Óbvio que tem, ninguém está dizendo que não tem, mas tem daqui para lá. Entendeu? Aqui onde fica o porto não tem. Daqui para cá também tem. Só que o animal não consegue ter acesso, porque essa área aqui, ó, onde está aqui minha face, tá certo? Quem escutou a explicação do início vai entender, senão depois dá uma assistida aí na live. Essa parte aqui, o animal quando vem é tão rasinho que eu fiquei em pé aqui, a maré cheia, com água no joelho. E eu estou falando de um local assim afastado. Um local assim meio... Sim. E você teve coragem a água estava no joelho, né? E água limpa, transparente, estava uma embarcação. Inclusive com esse menino aí do Tubaratinada, o pessoal da Recife Ordinário,
A gente gravou um vídeo, a gente vai retomar esse vídeo. E aí, o animal ele não consegue transitar, tá certo? Só que, como ele não consegue vir para aqui para se alimentar, ele tende a buscar outros locais. Para cá é o porto. Pouquíssima alimentação. André, como é que você sabe que tem pouquíssima alimentação? Porque a gente colocou um sonar, que o pessoal usa para pescaria. Então, esse sonar, quando a gente passava aqui, não via vida. Quando a gente vinha para cá, lotado de vida. Só que o animal não consegue passar. Então, o que é que ele fez? Para cá não tem alimento. Para cá ele não passa, ele subiu. Se ele sobe, quando ele está subindo aqui, ó, ele foi para a foz do rio Jaboatão. Aí vem aquela história lá do matadouro que jogava as vísceras de bois, de porcos nesse local. O animal já estava chegando lá, vinha em busca de alimentação, ele chegava. Mas aí é no rio. Alguns tubarões, eles conseguem chegar. O tubarão cabeça chata, ele consegue viver em região de água doce também. Tá certo? Então eles iam para ali em busca de alimentação. O problema é que essa região, que é aqui, ó, a foz do rio Jaboatão, depois para cá, é a Praia de Piedade. Então, ele começou a ter maior acesso àquela região. E sem contar que, há 10 anos, que investimento foi vetado em pesquisa. Começou a diminuir os ataques, então, o que é que o governo fez da época? Corta a verba de pesquisa, não tem mais ataque. Para que verba de pesquisa? Mas não tinha ataque justamente porque na pesquisa o pessoal trabalhava com educação ambiental, o pessoal trabalhava com orientação, o pessoal trabalhava com a pesca do animal e a sinalização do animal. Então ele tinha todo um aparato de informações que ele conseguia fazer e a população escutava. Só que parou de ter, diminuiu drasticamente os ataques, então a galera suspendeu. Só que agora, além de ter esse problema que veio com muita frequência, a gente não pode esquecer que nós passamos 2 anos praticamente isoladas. E a natureza passou a multiplicar e dividir-se e reproduzir, para ser mais exato, como ela deveria acontecer, de forma harmônica. Já que a ação do homem, ela não estava ali presente mais naquele local. Entendeu? Então, as pesquisas vão voltar agora. Talvez eu esteja me precipitando, mas eu acredito, André, vou deixar bem claro que é um assunto que a responsabilidade é uma palavra minha. Eu acredito que a gente aumentou a população desses animais locais. Por quê? Porque a gente não via mais as pessoas indo para alto mar, entendeu? Não tinha a pessoa lá pescando, a pandemia foi lockdown. Então, para aí. Então, os bichos conseguiram reproduzir e aí eles vão se aproximando. Existem incidentes e existem ataques, tá certo? Aconteceu aquele caso lá no que você pode falar assim, lá no Egito, do cidadão russo, foi absurdo você ver o cara sendo devorado. Acontece assim, o tubarão-tigre é um tubarão generalista. E ele pode chegar, pode ser algum caso aqui do Recife que pode ter sido ataque também, André? Pode, claro que pode. Você está falando de um bicho que come quase tudo que se mexe, é um predador de cadeia alimentar. Agora é importante a gente lembrar que ele está no ambiente natural dele. E eu posso ser bem pessimista, eu tenho uma visão bem pessimista sobre isso aí. A gente passou tanto tempo detonando a natureza, que agora a gente está querendo correr atrás do prejuízo. Só que não vai ser tão fácil. O que a gente pode fazer, talvez, é estudar mecanismo que impeça a chegada desse animal tão próximo à zona litorânea, para que as pessoas possam ter áreas de banho. Eu não vou dizer nem banho, vou dizer para que as pessoas possam ter uma área para a prática do surf. Porque eu sei que muita galera precisa praticar. Inclusive, existem vários competidores, campeões mundiais que saíram do Nordeste e precisam dessa área para a prática. Só que para a área de banho, veja só, em Recife nós temos aproximadamente 180 km de litoral. Certo? De 180, 15 acontece um incidente com o animal. É pouco. Então só que o ser humano, ele quer os 180. Para ele não sossega em ter 165. Entendeu? Então ele acha que não, aqui o ambiente é meu, porque existe a questão, o ser humano ele acha que ele é um ponto à parte da natureza. Ele não se vê como parte integrada do meio ambiente. Ele se enxerga como ele for superior a tudo. Não respeita, né, André? Não tem. Não existe o respeito. Né? Não tem respeito.
a população... Infelizmente. André, qual é o nosso maior bioma aqui do país? O nosso, atualmente, é a Amazônia. A Amazônia ela é gigantesca. É a Amazônia, gigante, gigante. A gente perdeu muito de Mata Atlântica, a gente tinha. Certo? A Mata Atlântica é remanescente e hoje em dia no país ela chega em torno a 9%, já com trabalho assim, de reflorestamento, que não é tão fácil ser feito. Mas a Amazônia é algo absurdo de grandioso. De grandioso. Muito, mas muito grande mesmo. Nossa. Está aqui conosco o Márcio Azevedo, que entrou, grande escritor, né, diretor de peças, está aqui conosco, seja muito bem-vindo. Tantas outras pessoas, Eduardo Fernandes, Carlas, Richelle, Camila, Josi. O psicanalista disse que ele, além de ser filósofo e psicanalista, ele vê em você um amor muito grande naquilo que você faz, que busca com muito prazer. Está aqui o Pedrinho, Chile... Eu acho que eu vou até complementar isso, se você me permite. Algumas pessoas chegam para mim e já me perguntaram: você se acha uma pessoa de sucesso? Eu digo, eu me acho. Para você, o que é sucesso? Eu faço a pergunta de volta. Eu digo para ela, para mim, sucesso não é você ter 1 milhão de seguidores nas redes sociais, não é você lotar um estádio para fazer um stand-up, feito faz o Whindersson, não é só você... Para mim, sucesso é o seguinte, é você conseguir sobreviver com aquilo que você sonhou em fazer, desde que você se entendeu por gente. Então, se você consegue trabalhar, sustentar sua vida, ter sua família, certo? Eu não estou falando de riqueza, que nós não somos ricos. Se você consegue ter um processo no qual você consiga sobreviver com aquilo que você escolheu para ser, pode se considerar uma pessoa de sucesso. Por isso que eu me considero uma pessoa de sucesso. Muito bem. Hoje, André, André, a gente vê assim que muita gente quer criar animais. Você falou sobre a questão da legalização, né? Muita gente está perguntando aqui no inbox como faz para hoje poder obter um animal. Quais os passos que ela faz para obter um animal silvestre hoje? Existem vários criatórios no Brasil legalizados, autorizados pelo IBAMA e pelos órgãos estaduais. Existe na nossa legislação, só para vocês entenderem, que existe um termo de cooperação entre o IBAMA e os órgãos estaduais, onde é de competência dos órgãos estaduais fiscalizar todo empreendimento de fauna que aconteça em seu estado e passar essa fiscalização, passar os dados assim, compartilhar com o IBAMA, mas é responsabilidade do órgão estadual. Aqui em Pernambuco, o CPRH, aí tem lá em Alagoas o IMA, tem o SUDEMA lá na Paraíba. Então, existem... Aí em Sergipe eu não sei, perdão, eu não sei qual é o órgão ambiental aí que faz essa parte de legislação. Mas já posso dar uma pesquisada aqui. Então, cada local tem seu órgão estadual. Porém, para você comprar um animal legalizado, não precisa você comprar dentro do seu próprio estado. Existe no Instagram, hoje em dia, vários criatórios legalizados. Eu vou dar exemplo para vocês de 2 que eu conheço, são 2 amigos meus. Um é o criatório Reptário, tá certo? Em Alagoas, que ele vai vender répteis, por esse o nome. O outro, o Jiboia Brasil, que tem tanto em Alagoas e como também tem no Paraná, a série dele. Então, esses dois são os que eu tenho mais acesso às pessoas e tenho... Existiam vários, existem outros, tá bom? Mas esses 2 são os 2 que eu tenho uma amizade muito próxima, esses 2 criatórios de répteis. Aqui em Pernambuco nós temos esquilos e hamsters, que são os criatórios de aves. Então você pode ter uma ave legalizada? Pode. Você pode ter um papagaio legalizado? Pode. Porque esse papagaio ele não foi retirado da natureza para poder estar em cativeiro. Isso aí aqui não pode. As pessoas às vezes me perguntam como é que eu faço para legalizar o meu animal? E aí eu digo, olha, vou dar uma resposta, não me leve a mal. Muita gente acha que a resposta é grosseira, mais grotesca, mas assim, desse jeito que eu falo, todo mundo entende. Imagina que eu estou passando pela rua e encontrei um pacote de drogas, cocaína. E eu encontrei esse pacote de cocaína e eu chego até a Polícia Federal e digo, olha, não é minha não, eu encontrei ali, mas eu quero legalizar. Aí eu digo, o que vai acontecer com você? Eu digo, vai ser preso, concorda? Pessoal, óbvio
Eu digo a mesma coisa. Não se legaliza o ilegal. Então, você tirar um animal da natureza é ilegal. Então, não tem como legalizar. Antigamente ainda existia, quando os órgãos ambientais eles davam um termo de fiel depositário. Tipo assim, você tem um papagaio de muito tempo que passou da sua avó, que papagaio vive de 80 a 100 anos. Imagina, então o bicho vai ser herdado dentro da família. Então as pessoas tinham esses bichos de forma ilegais e aí conseguiam autorização, tá certo? Conseguiam autorização para que você pudesse ser um fiel depositário do seu bicho. Agora imagina, uma quadrilha de 10 pessoas, traficantes. Aí esse cara aqui, ele passou o bicho para os outros 9. Aí imagina que esses 10, cada um conseguiu um termo de autorização para 2 bichos. Já virou 20 animais. Aí eles vão lá e vendiam esses bichos porque ele conseguiu um termo. Entendeu? Então, antigamente, era como se você carimbasse o tráfico. Você falou, antigamente não se tinha muito isso, não se tinha muito conhecimento de causa. Então, hoje em dia, você tem sim como comprar um animal legalizado. Eu vou mostrar um animal meu, que hoje em dia está no plantel do meu zoológico. Quando a gente está no museu, a gente diz que você tem as peças do museu, né? O que é que você tem aí de peças no seu museu? Né? Em zoológico... O pessoal perguntou aqui quais os animais que você plantel. tem. Aqui nós temos jaguatirica, tucano, jacaré, arara, coruja, águia, coati, cutia, deixa eu ver mais. Você tem uma eu não tenho uma arpia? arpia. Ou arpia? O que eu tenho aqui é uma águia chilena. Por quê? Arpia. Porque como o zoo que eu tenho aqui, como eu falei para você, é dentro da minha casa, certo? Então, como é dentro da minha casa, não é um zoológico, um parque. Não é feito um parque. É pequeno, é organizado. Cada recinto, é importante a gente lembrar, ele está de acordo com a IN 07, porque aqui em Pernambuco a gente não tem uma legislação própria. Então, como em Pernambuco nós não temos legislação própria, eu tenho que obedecer a IN 07, que é a legislação do IBAMA, federal. Em Alagoas tem legislação própria, certo? No Paraná tem legislação própria. Aqui a gente não tem. Então, o que eu obedecer é do IBAMA. Então, todos os meus recintos estão nas medidas do que essa legislação pede. Então, para eu colocar um arpia aqui, o tamanho de recinto que essa legislação pede, ele é tão grandioso, que ocupar um espaço muito grande do que eu tenho aqui. Por isso que eu optei em não ter. Quem sabe futuramente, quando eu aumentar aqui. Mas eu tenho vários bichos. Inclusive alguns, deixa eu até pegar esse aqui, sair um pouquinho do quadro aqui. Esse aqui é um animal que ele é legalizado. Eita, peraí que ele me mordeu. Tô brincando. Olha só. Essa aqui é o timão. Ai, meu Deus! Uma jiboia. Qual é a diferença de serpente para cobra? É porque cobra é um nome popular. Entendeu? E serpente, você falou de forma mais técnica. Certo? Algumas pessoas chamam de cobra, a cobra naja, a cobra coral, os elapídeos, porque é como se ele tivesse o nome cobra junto com a sua taxonomia. O restante tudo pode chamar de serpente. Algumas pessoas acham que serpentes só são as peçonhentas, mas não tem isso não, tá bom? Tudo é serpente. O pessoal perguntou. Então, uma coisa interessante, perceba que a língua dela é bem bifurcada. Ó. Vou colocar aqui. Ó. Olha, tem gente dizendo aqui, eita, minha sogra apareceu na live. Como é que diz isso? A minha não. Cristiane, tomara que a sua sogra não esteja realmente assistindo. A língua dela é bifurcada, porque, como eu falei, elas são surdas, elas são míopes. Todas as línguas de serpente são elas assim? têm que entender se o alimento está do lado direito ou está do lado esquerdo. Por isso que elas são línguas bifurcadas. Interessante. Olha aqui. Deixa eu tentar parar aqui para ver se a imagem normaliza aí para a galera. Alguém entrou aqui. Tio André, manda um beijo para Miguel e Benjamin. Eles são assíduos na exposição. Miguel e Benjamin. Na exposição. Miguel e Benjamin, um beijo para vocês, cara. Olha ela aí. Olha ela, olha a cobra. Essa aqui é Como é o nome dessa, André? Timão, Timão. Aqui os personagens que eu faço são o seguinte. São os personagens do Rei Leão, as cobras. Então, Timão, Pumba, Mufasa, Simba. Sim. E você tem todos os personagens? Tem tudo.
Nossa, que interessante a cobra. As minhas estão aqui. Que legal, André. Quando a gente for a Recife, aí a gente vai visitar o zoológico. Embora. Vamos visitar e fazer uma live daí ao vivo, do próprio zoológico, né? André, tem mais algum animal Não, eu separei aí esses aqui. Esses, tá. Porque, digamos, seja um bicho mais tranquilo você trazer aqui para dentro de casa. Que eu tenho que... Sim, não iria trazer a jaguatirica, né? Imagino. Ô, André, e me diga uma coisa, para a gente... Estamos chegando agora no final da live, eu não quero que essa live se perca, eu tenho muito receio, já são 9h20. E para finalizar, eu queria saber o seguinte, qual foi o animal mais exótico que você já pegou, né? E qual o mais perigoso? E como é que você lidou com isso? O animal mais exótico que eu já tive contato foi aqui no Zoológico Dois Irmãos, certo? Que é o maior zoológico que nós temos em Pernambuco. E o pessoal da Recife Ordinária entrando na live aí, abraço toda a galera da Recife Ordinária aí. O Zoológico Dois Irmãos foi o hipopótamo de lá. Papota. Então, um bicho muito, muito diferente. Outro também que eu peguei muito diferente, tive contato, é um lobo-guará que tem lá no Ecopark, que é Pousada Sol e Mar. Então, um bicho também diferente. Um local que vale muito a pena também fazer visita, porque é um local encantador, trata muito bem lá os bichos. Então, foram os dois bichos assim, mais diferentes que eu já tive contato. Agora, o mais perigoso, eu acho que o mais perigoso que eu já topei assim, sempre são as serpentes peçonhentas, né? Porque aquele negócio, dos dois, enquanto muita gente pensa, você não tem medo não de mexer? Eu digo, um dia que eu parar de ter medo, vai acontecer algum incidente. Porque todos os meus amigos que tiveram incidentes com esses bichos são aqueles que foram gradativamente perdendo o medo. Então, tudo que você perde o medo termina, às vezes, sendo também... isso aqui já está tão habitual para mim, é tão, né, tão comum, e você termina vacilando. E é nesse vacilo que o negócio termina pegando mal. Então, acho que as serpentes peçonhentas, acho que já manejei todas elas. Surucucu, pico de jaca, cascavel, coral, jararaca, mas... A naja é a mais... Um exemplo, porque no Brasil a gente não tem a naja, certo? No Brasil, a mais venenosa é a coral. A coral verdadeira é a serpente mais venenosa do Brasil, a mais peçonhenta. Como é que distingue a coral verdadeira? Se você for falar aqui a nível de Nordeste, você pode falar em comparação a ter o ventre todo pintado, a verdadeira tem todo pintado, o olho da coral verdadeira é muito pequenininho, o da coral falsa é um olho maior, o terminal, a cauda dela é uma cauda grossa, da coral falsa é uma cauda mais que vai afinando mais. Mas como é algo muito assim peculiar, eu costumo dizer todo mundo entender como se todas são verdadeiras e evitar que você tenha contato com esse bicho para que não termine se dando mal. É melhor. Melhor assim. Tem muitas perguntas, né, aqui. O pessoal está perguntando, bicho preguiça é perigoso? Olha, não é perigoso, mas existe um bicho preguiça de outras regiões, até mesmo no país, que, digamos, seja um bicho que ele é um bicho mais arisco, certo? Que ele consegue ter mais forças na garra e ele pode te machucar. Então, pode machucar e machuca feio. Mas não é um bicho muito rápido que vai conseguir, entendeu? Ele é lento. Ele é lento. O que nós tivemos, ele foi criado, a princípio, com um caminhoneiro. E aí ele acabou dando essa preguiça para o meu avô. Nós tivemos ela por um bom tempo. Nós pegávamos e passeávamos com ela sempre. Ela nos abraçava, tudo direitinho. Não tivemos problema. Só que deram casca de banana envenenada. Poxa, pessoal, sempre o ser humano sempre sendo o câncer do planeta, né? Felizmente. E é sobre isso que eu quero que você fale agora, né? Para a gente encerrar essa live maravilhosa. André, já fica aqui um convite para uma próxima live, porque sobre o reino animal é gigantesco. E eu queria fazer uma live com você diferente, depois a gente conversa sobre isso. Mas assim, eu quero que você termine essa live deixando aqui uma mensagem para as pessoas em relação à questão do respeito que elas devem ou não ter, essa questão aí
de discernimento com relação aos animais. Aqueles que pensam em adquirir um animal, né, que seja um animal que não seja gato ou cachorro, e quais os cuidados que ela deve ter. Então, queria que você deixasse assim, essa mensagem. Então, primeiro já vou me despedindo de todos, de você também. Gente, obrigado pelo convite. E eu vou falar algumas coisas que eu percebo durante o tempo. Primeiro, uma coisa para a galera entender. Acho que todo mundo está aqui na live e ninguém participa desse grupo que eu vou falar agora. Mas uma vez eu postei um vídeo, que é um vídeo de uma galera matando uma onça parda. E esse vídeo, se você parar para pensar, se ele teve 10 mil compartilhamentos, foi muito. Se ele teve 10 mil compartilhamentos, tá certo? Visualizações, ele chegou, acho que uns 100 mil visualizações, mas compartilhar 10 mil. O cara que matou o animal, que mostrou como é que ele caçava, como é que ele fazia, ele teve 10 milhões de visualizações e mais de 2 milhões de compartilhamentos. Então, veja, a informação correta, infelizmente, no Brasil, ela não é perpetuada muitas vezes. Por isso é tão difícil a gente trabalhar com educação. Mas a informação danosa, ela consegue ter uma pulverização gigante. Muitas vezes a gente não entende, mas redes sociais é algoritmos. Então, se você compartilha algo de uma pessoa, mesmo que você compartilhe censurando, aquilo vai fazer com que ele tenha maior visibilidade. Então, aquele conteúdo dele vai vir para mais gente. E algumas pessoas vão fazer criticando, outras pessoas vão fazer elogiando. Esse é o sistema. E quando você tem uma informação correta sobre aquilo, denunciando aquilo, a gente não vê o mesmo engajamento. Então, talvez seja uma coisa que a gente possa parar e repensar. Eu não estou falando isso, está falando isso que a galera compartilha o vídeo dele. Tem vários biólogos aqui que eu posso citar, amigos meus que fazem vídeo de qualidade, Bill Mesquita, o próprio Richard Rasmussen, os dois biólogos Vini, o biólogo Henrique também. Então, a gente tem várias pessoas que trabalham com vídeos, que esses vídeos precisam ser perpetuados, que quanto mais a gente tem conhecimento, feito você abriu aqui dizendo, eu sempre gosto de falar, o que eu não conheço eu temo e o que eu temo eu mato. É preciso conhecer para preservar. Então, se você transmite conhecimento, você faz com que as pessoas elas passem a entender mais e elas possam preservar. E principalmente para as crianças. A gente precisa fazer com que essa informação chegue até as crianças. Porque uma vez chegando até as crianças, a gente vai ter com que essa informação ela se perpetue. Porque senão ela vai morrer com a gente mais velho e ela não vai passar para frente. E o que a gente precisa é que passe essa informação da educação ambiental para frente, para que futuramente as gerações vindouras elas também possam ter direito de ver a biodiversidade que a gente vê hoje em dia. Porque, veja bem, eu imagino quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, esses caras devem ter surtado, porque o que eles viam de aves coloridas rasgando o nosso céu, animais por todo canto. Ele pensou, que local tão lindo é esse? Às vezes você viaja, você vai para a Amazônia, você vai para o Pantanal. Eu mesmo que sou acostumado a ter bicho, você chega lá, vê os bichos soltos. É surreal, né? Imagina como não era isso aí antes e a gente só fez acabar. Então, eu acho que é preciso a gente repensar, pensar e botar o pé no freio. É isso aí, criar uma consciência no jovem, na criança, para que no futuro esse respeito entre o ser humano e o animal, eles possam existir e a convivência ela possa se tornar mais harmoniosa. E tenhamos também um mundo mais harmonioso, né? Quero agradecer a cada um de vocês que participaram aqui conosco dessa live incrível, que a gente não fez a metade das perguntas que iria fazer, realmente é um assunto muito extenso e vasto. E o André não é um biólogo qualquer, o André é um biólogo que faz acontecer a coisa, porque ele não trabalha só como biólogo, além de professor, ele tem agora esse zoológico, que ele vai inaugurar. André, a gente vai fazer essa inauguração aqui. E agradecer principalmente a você, André, por ter aceito o meu convite. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, né? É uma pessoa cheia de atividades e tirou um tempo do seu, das suas atividades para estar aqui conosco. E muita gente aqui te elogiando. Infelizmente, eu não pude falar com todos, porque é muita gente entrando. Senão a live não ia sair. Parei para falar com alguns aqui que eu estava vendo. Kiko, muito obrigada. Kiko colocou aqui, né? Sigam o André Maia, @biólogo André Maia, e estejam lá no direct dele fazendo suas perguntas.
que ele está aí para responder. E me sigam também. Agora estou com um novo canal, viu, André? Eu inaugurei hoje, o Kiko fez o meu canal lá no YouTube e as nossas lives vão aproveita, estar manda todas para lá mim que eu também. ajudo a divulgar também. Tá bom? Valeu. Pronto, muito obrigada. Até Obrigada a próxima. todos. André, Tchau. até a próxima, viu? Tchau, tchau.